Tiago, capítulo 2, versículos 1 ao 13. Todas as profissões de fé serão vãs se não produzem amor e justiça para os demais. Versículos 14 ao 26. As boas obras são necessárias para demonstrar a sinceridade da fé, que de outro modo não será mais vantajosa que a fé dos demônios. Versículos 1 ao 13. Os que professam fé em Cristo como o Senhor da glória não devem fazer acepção de pessoas pelas circunstâncias ou aparências externas, de uma maneira que não concorde com sua profissão de ser discípulo do humilde Jesus. Aqui Tiago não incentiva a rudeza nem a desordem. Deve-se dar-se ao respeito civil, mas nunca de modo que influencie nos procedimentos dos cristãos para dispor dos ofícios da Igreja de Cristo ou para passar as censuras da Igreja ou em alguma questão da religião. O questionamento a si mesmo é algo de muita utilidade em todos os aspectos da vida santa. Façamo-no com mais frequência e aproveitemos todas as ocasiões para discorrer com as nossas almas. Como os lugares de adoração não podem ser edificados nem mantidos sem gastos, pode ser apropriado que os que contribuem sejam acomodados de maneira concordante. Porém, se todos fossem pessoas de maior orientação espiritual, os pobres seriam tratados com mais atenção do que costuma acontecer nas congregações. O estado humilde é mais favorável à paz interior e ao crescimento na santidade. Deus daria riquezas e honra deste mundo a todos os crentes se lhes fizesse bem, considerando que Ele os tem escolhido para que sejam ricos em fé e os tem feito herdeiros de seu reino, prometido a todos que o amam. Considere quão frequentemente as riquezas conduzem ao vício e à maldade, e que grandes censuras são feitas a Deus e à religião por parte dos homens ricos, poderosos e grandes do mundo. Isto fará que esse pecado pareça muito grave e nécio. A Escritura estabelece como lei amar o próximo como a si mesmo. Esta lei é a lei real, que vem do Rei dos Reis. E se os cristãos agirem de modo injusto, serão convictos de transgressão pela lei. Pensar que as nossas boas obras expiarão as nossas más obras é algo que claramente nos leva a buscar outra expiação. Conforme o pacto de obras, transgredir qualquer mandamento coloca o homem sob a condenação, da qual nenhuma obediência o pode livrar, seja passada, presente ou futura. Isso nos mostra a felicidade dos que estão em Cristo. Podemos servi-lo sem medo, porém, Deus considera que é sua glória e alegria perdoar e abençoar aqueles que poderiam ser condenados com justiça em seu tribunal. E sua graça ensina que os que participam de sua misericórdia devem imitá-lo em sua conduta. Versículos 14 ao 26. Equivocam-se aqueles que tomam a crença de somente algumas noções do Evangelho pelo todo da religião evangélica, como muitos fazem hoje. Não há dúvida de que somente a fé verdadeira pela qual os homens participam da justiça, expiação e graça de Cristo salva as suas almas. Porém, produz frutos santos e se mostra verdadeira por seus efeitos nas obras deles. Enquanto o consentimento a qualquer forma de doutrina ou crença histórica de fatos difere totalmente da fé salvadora. A profissão de fé sozinha pode obter a boa opinião de pessoas piedosas e, em alguns casos, pode procurar coisas mundanas boas. Porém, de que aproveita alguém se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Esta fé pode salvá-lo? Todas as coisas devem ser contadas como proveitosas ou prejudiciais para nós,
segundo tenham a tendência de promover ou atrapalhar a salvação de nossas almas. Este ponto das Escrituras mostra evidentemente que uma opinião ou consentimento ao Evangelho sem obras não é fé. Não há maneira de mostrar que cremos realmente em Cristo senão sendo diligente em boas obras por causa do Evangelho e para os propósitos do Evangelho. Os homens podem vangloriar-se uns aos outros e se orgulharem falsamente de algo que na realidade não possuem. Não se trata somente de conformar-se à fé, mas consentir com ela. Não só de concordar com a verdade da palavra, mas de concordar em receber a Cristo. Crer verdadeiramente não é só um ato de entendimento, mas uma obra de todo o coração. Por 2 exemplos se demonstra que a fé que justifica não pode existir sem obras. Abraão e Raabe. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A fé que produz tais obras conduziu-o a favores peculiares. Então vemos no versículo 24 como um homem é justificado pelas obras, não somente pela opinião ou declaração, ou por crer sem obedecer, mas tendo a fé que produz boas obras. Ter que negar a sua própria razão, afetos ou interesses é uma ação ideal para provar um crente. Observe aqui o maravilhoso poder da fé para transformar os pecadores. A conduta de Raabe provou que a fé dela era viva e tinha poder. Demonstrou que ela cria com o seu coração e não só por consentimento intelectual. Então, tenhamos em mente que as boas obras sem fé são obras mortas, carentes de raiz e princípio. Tudo o que fazemos por fé é realmente bom, porque se faz em obediência a Deus e para a sua aceitação, quando não há fruto e como se a raiz estivesse morta. A fé é a raiz, as boas obras são os frutos. A fé é a raiz, as boas obras são os frutos. E devemos nos ocupar em ter ambos. Esta é a graça de Deus pela qual resistimos e a qual devemos defender. Não existe estado intermediário. Cada um deve viver como amigo de Deus ou como seu inimigo. Viver para Deus, que é consequência da fé que justifica e salva, nos obriga a não fazer nada contra Ele, mas a fazer tudo por Ele e para Ele. Capítulo 3. Versículos 1 ao 12, advertências contra a conduta orgulhosa e a maldade da língua desenfreada. Versículo 13 ao 18, a excelência da sabedoria celestial oposta à mundana. Versos 1 ao 12. Somos ensinados a temer uma língua desenfreada, como um dos maiores males. Os assuntos da humanidade são lançados à confusão pela língua dos homens. Cada época do mundo e cada condição de vida privada ou pública dá exemplos disso. O inferno tem a ver com o aumento do fogo da língua, mais do que os homens geralmente pensam. Cada vez que as línguas dos homens são empregadas de maneira pecaminosa, estão acesas com o fogo do inferno. Ninguém pode domar a língua sem assistência à graça de Deus. O apóstolo não apresenta isto como algo impossível, mas como extremamente difícil. Outros pecados decaem com o tempo, o que muitas vezes agrava o caso. Vamos nos tornando mais perversos e ansiosos à medida que a força natural se deteriora e chegam os dias em que não temos prazer. Quando outros pecados são domados e submetidos pelas enfermidades da idade, o espírito se torna muitas vezes mais agudo, a natureza vencida e às vezes as palavras usadas se tornam mais apaixonadas. A língua do homem refuta-se a si mesma, porque em um momento pretende adorar as perfeições de Deus e referir todas as coisas a Ele,
e em outro momento condena até mesmo os homens bons, se estes não usam as suas mesmas palavras e expressões. A verdadeira religião não admite contradições. Quantos pecados seriam evitados se os homens sempre fossem coerentes? A linguagem piedosa e edificante é o produto genuíno de um coração santificado. E ninguém que entenda o cristianismo espera ouvir maldições, arrogâncias, mentiras, injúrias da boca do crente, mais do que espera que uma árvore produza o fruto de outra. Porém, os fatos provam que são mais os professos que conseguem frear os seus sentidos e apetites do que refrear devidamente as suas línguas. Então, dependendo da graça divina, procuremos bendizer e não maldizer. Procuremos ser coerentes em nossas palavras e ações. Versículos 13 ao 18. Esses versículos mostram a diferença entre o homem que pretende ser sábio e os que realmente o são. O que pensa ou fala bem não é sábio em relação às Escrituras, senão viver e agir bem. A verdadeira sabedoria pode ser conhecida pela mansidão do espírito e do temperamento. Os que vivem maldade, inveja e contenção vivem em confusão. Estão obrigados a ser provocados e precipitados em toda má obra. Tal sabedoria não vem do alto, mas brota de princípios, ações ou motivos terrenos. E está dedicada a servir propósitos terrenos. Aqueles que se orgulham de uma sabedoria, sim, devem cair na condenação do diabo. A sabedoria celestial, descrita pelo apóstolo Tiago, é próxima ao amor cristão, descrito pelo apóstolo Paulo. E ambos são descritos assim, para que todo homem possa provar plenamente a realidade de seus ganhos nelas. Não tem disfarce nem engano. Não pode cair nos enganos que o mundo considera sábios, que são astutos e mal intencionados, porém é sincera, aberta, constante, uniforme e coerente consigo mesma. Que a pureza, a paz, a bondade, a docilidade e a misericórdia sejam vistas em todas as nossas atitudes e que os frutos da justiça abundem em nossa vida, provando que Deus nos tem outorgado este excelente